E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal Espaço Biociências. Sou o professor Guilherme Augusto e hoje vamos para mais uma videoaula aqui no nosso canal. Mas antes, como já é de costume, verifique se você já é inscrito no canal. Se ainda não é, se inscreva, assim não perde nenhum conteúdo novo aqui no canal. Beleza? Sem mais delongas, se vemos depois da vinheta. Dando continuidade então à nossa playlist de sistema tegumentar, vamos ver a estrutura acessórias da pele. E quais são esses acessórios da pele? Relembrando então, basicamente os acessórios da pele são os pelos, as glândulas cutâneas, que são as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríferas, as glândulas ceriminosas e por fim, as unhas. Porém, nessa aula, vamos conhecer tudo sobre os pelos e nas próximas aulas veremos os demais anexos da pele. Beleza? Então, queridos, os pelos estão bem distribuídos aí por todo o nosso corpo, exceto na palma das mãos, nas plantas dos pés, e tem algumas funções importantes para o nosso corpo. Mas antes de vermos essas funções dos pelos propriamente dita, vamos conhecer um pouquinho da sua anatomia. Então, queridos, o pelo ele é composto por colunas de células epidérmicas queratinizadas mortas. Ou seja, o pelo ele é constituído por queratinócitos, que são as células também que compõem a epiderme. Isso acontece através da invaginação da epiderme para dentro da derme, formando o folículo piloso, que vocês verão daqui a pouquinho, daqui a uns instantes, como tudo isso acontece. Mas antes disso, o pelo é dividido em duas porções. A porção mais superficial, que é essa parte do pelo que se projeta para fora da epiderme, o qual vemos a olho nu, o qual chamamos de haste do pelo. Já a porção mais profunda do pelo, que não vemos a olho nu e que se projeta para dentro da derme, em alguns casos até também na tela subcutânea, é chamado de raiz do pelo. E o pelo, queridos, ele consiste em 3 camadas concêntricas de células, que é a medula, o córtex e a cutícula do pelo, conforme vocês podem ver na imagem. A medula interna é essa parte central do pelo, que contém ali células com formato bem irregular. Já o córtex é essa camada entre a medula e a cutícula. É a principal parte do pelo. E as células nesta camada têm um formato mais alongadas. E a camada mais externa temos a cutícula do pelo, com as células tendo um formato mais achatado e mais queratinizado do que as demais camadas. E tem esse formato, como vocês podem ver, que lembra bem uma escama. E ao redor do pelo temos o folículo piloso, que é composto por uma bainha externa à raiz e uma bainha interna. Juntas são conhecidas como bainha epitelial da raiz. Então essa bainha externa, qual vocês podem reparar aqui na imagem, é aquela que dá continuação da invaginação da epiderme para dentro, o qual vimos lá no começo da aula. Já a bainha interna da raiz é um revestimento de células epiteliais entre o pelo e a bainha externa. E revestindo a bainha epitelial da raiz, que é a bainha externa, a raiz e a bainha interna, temos a bainha dérmica da raiz. Como o próprio nome diz, bainha dérmica, que é um revestimento da parte da derme. E a base do folículo piloso e de toda essa estrutura, o qual acabamos de ver, é conhecida como bulbo. E como vocês podem ver na imagem, o bulbo parece até um formato de uma cebola. E reparem que o bulbo tem um espaço na parte inferior
que é a papila folicular, ou também pode ser chamada de papila dérmica. O que é essa papila? Essa papila é onde contém ali os vasos sanguíneos, que é responsável basicamente por nutrir o folículo piloso em crescimento. E o bulbo também, queridos, ele contém uma camada de células que estão bem ativas, em constante divisão celular, que é a matriz pilosa. Reparem nessa imagem. A matriz pilosa é essa camada basal que vocês estão vendo, representada em amarelo. Essas células que compõem a matriz pilosa, que é responsável pelo crescimento e pela produção de novos pelos. E compondo ali a matriz pilosa, reparem que encontramos também os melanócitos, que produzirá a melanina. E a melanina irá passar para as células do córtex e na medula do pelo, e é responsável basicamente, como vocês aprenderam nas aulas anteriores, pela cor, pela pigmentação dos nossos pelos. Ao redor de cada folículo piloso, queridos, encontramos dendritos de neurônios que formam esses plexos da raiz do pelo. Esses plexos da raiz do pelo, galerinha, que vocês estão vendo, que é responsável por nos dar a sensação de toque em nossa pele. E além disso também, eles geram impulsos nervosos se, por exemplo, um pelo é removido, fazendo com que sintamos aquela dorzinha quando puxamos um pelo, por exemplo. E também temos, ligado ao folículo piloso, encontramos ali o músculo eretor de pelo, que é esse músculo liso que se estende da parte mais superficial da derme até a bainha dérmica da raiz, que é essa camada mais externa do folículo piloso. Esse músculo que é responsável pelo arrepio que sentimos quando, por exemplo, ficamos com frio ou com medo ou em alguma situação. E isso acontece por causa das terminações nervosas que contém nessa região livres que estimulam a contração desses músculos eretores de pelo, ocasionando, por fim, os arrepios dos nossos pelos. E também não podemos deixar de falar que temos basicamente dois tipos de pelos, o pelo vellus e o pelo terminal. E é bem simples. O pelo vellus é aquele pelo que são bem fininhos, curtos, que quase nem enxergamos a olho nu, como vocês estão vendo aí na imagem, por exemplo, que está distribuído aí praticamente em boa parte da superfície do nosso corpo. Já o pelo terminal, ao contrário, são os pelos mais grossos, longos e pigmentados, como por exemplo os cabelos, cílios, sobrancelhas, barbas, enfim. E vale ressaltar também, queridos, que durante a nossa infância, boa parte dos nossos pelos são velos. Após a puberdade, por causa do hormônio androgênio, esses pelos acabam sendo substituídos pelo pelo terminal em algumas partes do nosso corpo, por exemplo, a axila, a região púbica, e no sexo masculino, na face, a barba no caso, os membros, braço e perna, tórax, enfim. E com tudo isso que acabamos de ver, podemos tirar a conclusão que os pelos têm uma função excelente como proteger o nosso corpo. Por exemplo, os pelos das sobrancelhas, dos cílios, nariz e ouvido protegem todas essas estruturas contra partículas estranhas, por exemplo. Os cabelos protegem a pele de lesões e até dos raios ultravioleta por causa da melanina. Temos inclusive uma aula falando somente disso. Vimos também que por causa dos receptores nervosos que envolve ali o folículo piloso, nos dá a sensação de toques leves na nossa pele e percepção de quando puxamos e arrancamos um pelo. Enfim, meus queridos, basicamente é isso. Continuaremos nas próximas aulas falando mais sobre os pelos e dos outros acessórios dos anexos da pele. E para isso vocês têm que verificar se vocês são inscritos no canal, porque aí vocês não perdem nenhuma videoaula. Bom, meus queridos, espero muito em ter ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe e ilumine o estudo de cada um de vocês. Um abraço e se vemos na próxima videoaula.